Então, vamos lá para o Decreto-Lei Federal 2848/40, que é cobrança do nosso edital. E esse Decreto-Lei haverá pelo menos 4 questões sobre esse decreto. Por isso que a gente vai focar hoje nessa aula. Então, do artigo 130 ao 136, a gente vai ter a periclitação da vida e da saúde. Então, os 7 artigos que compõem essa faixa aqui que eu separei, eles podem cair em prova. Porque, como a 7, a banca vai cobrar quantos? 5, porque são 5 alternativas. Então, aqui está uma possível questão de prova, certo? Artigo 130, perigo de contágio venéreo. O que é isso? Deixa eu aumentar aí. Expor alguém à moléstia venérea por ato sexual, sabendo estar contaminado. A pena é de detenção ou multa. Então, perigo de contágio venéreo está relacionado ao quê? Quando você expõe alguém a uma moléstia venérea por ato sexual, alguma doença, e você tem ciência que está contaminado, meio que você fez isso de propósito. Então, lá no artigo 130, isso equivale a um crime, certo? O 131, ele fala do perigo de contágio de moléstia grave, que é expor a perigo de contágio por meio de substância, objeto ou alimento, uma pessoa ou coletividade, sabendo que é grave. Qual é a diferença aqui de perigo de contágio de moléstia grave para o contágio venéreo? A gente havia aqui o ato sexual, somente o ato sexual. E o perigo de contágio de moléstia grave é por meio de substância, objeto ou alimento. A uma pessoa, uma coletividade, sabendo que é grave. Então, em ambos, há uma consciência. Em perigo de contágio venéreo, há consciência de que está contaminado. E no artigo 131, que é o contágio de moléstia grave, a pessoa sabe que aquilo ali é grave, certo? Então, do 130 para o 131, a gente tem a via. Há uma diferença nessa via. No 132, perigo para a vida ou saúde de outrem. A gente já respondeu uma prova que essa aqui era a resposta. Então, é expor a perigo direto e iminente a vida ou saúde de outra pessoa, que é um crime subsidiário, se não for outro mais grave, pena de detenção. A banca normalmente ela cobra o conceito. Ela vai colocar lá um conceito e vai perguntar o nome do artigo. O nome não é o número, o nome. Vai colocar abandono de incapaz, perigo para a saúde do outro, abandono de recém-nascido, contágio de moléstia grave. Ele vai colocar o conceito e a gente vai ter que saber identificar esse conceito, certo? O 133, que é o abandono de incapaz. O conceito dele, abandonar a pessoa incapaz de defender-se. Quem se encaixa aqui? Criança, idoso e deficiente. Então, abandono de incapaz, abandonar a pessoa incapaz de defender-se à própria sorte. Abandono de recém-nascido. Isso aqui é bem tranquilo. É um abandono, é abandonar um recém-nascido por motivo de relevante valor moral para ocultar desonra própria. Veja que o artigo não fala somente de abandonar o recém-nascido. Há um acréscimo. Qual é esse acréscimo? Por motivo de relevante valor moral para ocultar desonra própria. No artigo 135, que também já foi cobrado na divise, que era a resposta à omissão de socorro, deixar de prestar assistência à pessoa ferida ou em grave e iminente perigo, quando podia fazê-lo sem risco pessoal, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, omissão de socorro é quando se deixa de prestar assistência a uma pessoa ferida ou em grave e iminente perigo. Quando podia fazê-lo sem risco pessoal. Se você vê que tem ali um prédio pegando fogo
e você sabe que você não tem condições de entrar, para não colocar a sua vida em risco, porque quando a gente vai prestar socorro, a gente aprende isso na saúde, a gente tem que buscar primeiro a nossa proteção pessoal. O que é que eu faço nesse caso? Eu tenho que chamar socorro, bombeiro, acionar as autoridades públicas para resolver essa situação, certo? E maus tratos, que encerra esse tópico lá no edital, são esses tópicos que estão aqui, o tópico 1, o tópico 2. Em cada tópico há um conjunto de artigos. Então, em cada conjunto de artigos, memorizem, porque cada conjunto de artigos é a possibilidade de uma questão. Então, como são 6, a gente tem uma possibilidade de 4 questões só daqui. Artigo 136, quanto aos maus tratos. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, por privação de cuidados, trabalho excessivo ou abuso de correção ou disciplina. E possui qualificadores se resultar lesão grave ou morte. Certo? Esse aqui é o conceito de maus tratos que está lá no artigo 136. Então, se estiver tranquilo até aqui, eu já vou passar para o segundo. Vamos lá. Dos crimes contra a honra, que é do artigo 138 ao 145. Já vimos esses conceitos e nós vamos voltar. Por quê? Porque quando a divise cobra dos crimes contra a honra, ela também tem cobrado pena. Foi o único tópico de todas as provas que eu já respondi que ela cobrou a pena. Então, vamos lá. O que é calúnia? A gente aprendeu que se calúnia começa com C, está ligado a crime. É você imputar falsamente um crime, não é? Então, calúnia. Imputar a alguém falsamente um fato definido como crime. A gente faz essa relação para não confundir com os outros. Então, calúnia começa com C, C de crime, você está imputando falsamente. A conduta de crime é uma pessoa. Por exemplo, dizer que fulano roubou dinheiro da empresa, sabendo que é mentira. Então, se você incorreu em calúnia, detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa. Certo? Aqui está tranquilo, a gente já viu na aula passada. Só revisei a informação aqui a mais que a gente tem, é da pena. Difamação. Difamação no artigo 139. Imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, que não seja crime. Imputar a alguém algo que não é crime, diferente da calúnia. Exemplo, dizer que fulano é mal pagador, ou que fulano traiu a esposa. Mesmo que seja verdade, você está fazendo algo que vai prejudicar a imagem da pessoa. Então, a difamação é detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa. Vocês vão perceber que nós estamos vendo calúnia, difamação e injúria. Então, calúnia tem uma maior pena, difamação é uma pena intermediária se comparado à calúnia, e injúria é a pena menor, certo? Então, detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. E a injúria é ofender a dignidade ou decoro de alguém, uma honra subjetiva, usando o quê? Palavras depreciativas, xingamento. Então, na injúria, a gente vai para uma coisa mais baixa. A gente, do nosso jeito de falar aqui, você já vê que ali há uma esculhambação. É mais fácil de vocês entenderem. Porque lá na difamação, você está prejudicando a imagem da pessoa. Na injúria, você está ofendendo a honra subjetiva própria da pessoa, pessoal, dela, com palavras depreciativas e xingamentos. Exemplo, chamar alguém de ladrão, de vagabundo, de idiota, sem imputar um fato específico. E a detenção é de 1 a 6 meses ou multa, certo? Quanto às disposições comuns do artigo 141 e seguintes, então o foco aqui desse tópico, que são os crimes contra a honra, é calúnia,
difamação e injúria. Coloquei aqui os agravantes, os próximos artigos vão tratar disso. Então, a pena é aumentada se os crimes forem cometidos contra presidente da República, chefe de governo estrangeiro e funcionário público em razão de suas funções ou em redes sociais, difamação e injúria. Então, uma coisa que eu tenho percebido, inclusive, tem uns crimes na lei brasileira de inclusão que é que se estiver relacionado à rede social, se é que o fato daquele crime foi feito também em rede social, há aumento de pena, ou a pena é maior. Então, assim, já é uma dica para vocês se atentarem, certo? Por exemplo, só para você associar, você discriminar alguém por um motivo X, você discriminou alguém por um motivo X, publicamente, verbalmente, a sua pena é de, sei lá, 2 anos. Se você fez isso em rede social, a pena vai ser bem maior que 2 anos, certo? Injúria qualificada, injúria com elementos, qualificada, porque ela vai ter mais elementos, por isso que ela é qualificada. Raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, com pena mais grave e ação penal pública condicionada à representação. Então, injúria qualificada, você tem mais elementos de injúria, mais elementos da ordem social. Pessoas com vulnerabilidade, religião, cor, raça, certo? E o procedimento, que é o que está lá no artigo 135, geralmente a ação penal é privada, depende da queixa-crime do ofendido, exceto em casos específicos, como injúria qualificada ou contra autoridades. Certo? Então, aqui, só para a gente voltar nisso, acho que vocês perceberam que o material sempre coloca um resuminho depois daquilo que foi dito. Não é para ser repetitivo, é para a gente ter mais fatos, para a gente guardar aquela informação. Então, calúnia é um fato criminoso falso. Difamação é um fato desonroso, não crime, que pode ser verdadeiro ou falso. E injúria, você ofende a dignidade e o decoro da pessoa, sem fato, certo? Vamos para o próximo artigo. Então, artigos 155 e 156. São poucos artigos aqui, mas nós temos os parágrafos. E eu coloquei aqui porque já foi cobrança da divise. Então, vamos ver, que é bem tranquilo também. 155, furto. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. As qualificadoras são causas de aumento. E isso aqui, a divise já cobrou. Então, se o furto acontecer durante repouso noturno, o aumento de 1/3 se praticado à noite. Tranquilo, né? Repouso noturno, aumento de 1/3 se praticado à noite. O furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo, abuso de confiança, fraude, etc. Pena mais grave. Furto de veículo majorado, se o veículo é levado para outro estado ou exterior. São os qualificadores que a gente está vendo aqui, os casos em que a pena aumenta. E equiparação é quando há da energia elétrica outra energia com valor econômico são equiparadas a coisa móvel. Então, a energia elétrica entra quando incorre aqui no qualificador de equiparação. E a gente tem o furto privilegiado. Se o criminoso é primário e a coisa é de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena ou aplicar só multa. Aqui está uma possível questão da divise, porque você tem uma condicionante aqui, no furto privilegiado. O criminoso é primário e a coisa é de pequeno valor. E o juiz pode, onde eles podem alterar aqui a questão, substituir a pena ou aplicar só a multa. Certo? No artigo 156. Furto de coisa comum. Aí aqui, vê só, aqui a divise já cobrou. Marquem aí. Aí lá na teoria, ele não colocou a palavra coerdeiro ou sócio, colocou apenas condômino. Há uma grande chance dela cobrar.
e ela tirar o condômino e colocar somente o coerdeiro ou somente o sócio. Então, vamos ler aqui a lei. Furto de coisa comum, condômino, coerdeiro ou sócio, subtrai para si ou para outrem a coisa comum que legitimamente detém. Então, furto de coisa comum, condômino, coerdeiro ou sócio. Furto de coisa comum, não é de coisa comum, condômino, coerdeiro e sócio. Subtrai para si ou para outrem a coisa comum que legitimamente detém, que está sob sua administração, sob sua posse. E a pena de 6 meses a 2 anos ou multa. A diferença. O ato não é contra a coisa alheia, que foi o que a gente viu mais acima, mas sim contra a coisa comum, em que o agente tem participação na posse ou propriedade, como em um condomínio, herança ou sociedade. Por isso que é furto de comum, certo? Em resumo, o 155 ele fala do furto de algo que pertence a outra pessoa, coisa alheia, e o 156, furto de algo que pertence a todos, coisa comum, praticado por um dos proprietários, possuidores, certo? Então, além de vocês terem em mente essa diferença, eu quero que vocês olhem com carinho para esses qualificadores aqui, ó. Porque já foi cobrança da Divise. E como eu falei para você, a Divise, para vocês, a Divise gosta de repetir algumas cobranças. Então, vamos lá. O tópico 4. Nós temos aqui os artigos do 197 ao 207. Então, lembre-se para quem está chegando agora. Cada tópico desse que eu separei em conjuntos de artigos, a Divise gosta de cobrar pelo menos uma questão. Como temos, se eu não me engano, aqui 6 tópicos, então a gente tem aqui pelo menos 4 questões. Aí, é tão importante a gente acertar a administração pública? É. Para quem ainda não deu uma olhada detalhada no edital, a maior pontuação da prova é a administração pública com conhecimento específico. Cada questão vale 3. Então, assim, a gente tem que acertar, minha gente. Então, vamos lá. Dos crimes contra a organização do trabalho. Atentado contra a liberdade de trabalho, o artigo 197, que é constranger alguém. Atentado contra a liberdade de trabalho. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a exercer ou não arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não durante certo período ou em determinados dias. E também a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Vamos lá? 198. Vejam só. É um atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Tranquilo, tá igual ao 197 até aqui, né? Preste atenção quando há essa similaridade nos conceitos do artigo, porque a divisa vai mudar só o finalzinho ali, porque é o que diferencia um do outro. Vejam só. A celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outro, ou não adquirir de outrem, matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Tá vendo que está ligado aqui? É o atentado contra a liberdade de trabalho, de contrato de trabalho e boicotagem. Por quê? Porque o crime é de constranger alguém, né, mediante violência grave e ameaça, tranquilo. A celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial agrícola. Você vê que aqui há uma boicotagem. Ele está fazendo com que o serviço seja passado para trás, dentro desse atentado contra a liberdade. O que é legal que seja passado para trás. Aí a gente tem atentado contra a liberdade de associação. Constranger alguém, tá igualzinho, viu? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Tranquilo. Qual é a diferença?
a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Então, relaciona a associação a sindicato ou associação profissional. Por exemplo, você é profissional da enfermagem e o seu chefe, lá no seu ambiente de trabalho, ele impede que você seja ligado a algum sindicato ou ao Corém. Isso não pode acontecer, é um atentado contra a liberdade de associação, certo? Paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Aí a gente vai marcar com carinho aqui, porque a divisa já cobrou. Artigo 200, paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Somente contra a pessoa? Não, é contra a pessoa ou contra a coisa. Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de, pelo menos, 3 empregados. Certo? Então, para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de, pelo menos, 3 empregados. Então, na paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem, está ligado a participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou coisa. Certo? Aí tem paralisação de trabalho de interesse coletivo, que é participar, no artigo 201, participar de suspensão ou abandono. Aí a gente já viu que está igualzinho ao artigo anterior, não é isso? Coletivo de trabalho. Aí vamos lá. Provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Então, aqui o crime é paralisação de trabalho de interesse coletivo. Vai provocar o quê? Interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Você impedir que o agente vá ali trocar o fio da internet que caiu, por exemplo. Entendeu aqui a diferença desse, né? Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola e sabotagem, o artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim, danificar o estabelecimento, ou as coisas existentes, ou as coisas nele existentes, ou delas dispor. Então, invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem, vocês já vão perceber que a introdução já vai fazer uma conexão a ele. Agora, qual é o intuito desse tipo de invasão? Impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou, com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Quanto à frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Aqui é tranquilo, né? Vai frustrar um direito assegurado por lei trabalhista. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem obriga ou coage alguém a usar a mercadoria de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Segundo, impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. A pena é aumentada, no parágrafo 2º, de 1/6 a 1/3, se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Certo?
vocês percebem que o artigo 203 ele é um pouquinho maior de informações, mas ele é bem fácil da gente entender, não é? Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Frustrar mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação. Em quais casos? Quando obriga ou coage alguém, possibilitando o desligamento do serviço em virtude de uma dívida, ou mediante coação por meio de retenção de seus documentos pessoais. O RH não vai querer devolver o seu RH, os seus documentos ou o seu chefe, para impedir que você recorra às suas leis trabalhistas. Isso não pode. E a lei aumentada, especialmente de 1/6 a 1/3, se for menor de 18 anos, aí é tranquilo para a gente saber, idosa, gestante, tranquilo. A indígena vai entrar aqui, ou portadora de deficiência física ou mental. A gente tem um grupo aqui vulnerável, que lá na Lei Brasileira de Inclusão, de um grupo especialmente vulnerável, mas aqui nessa você vê que ele incluiu indígena. Então a gente vê que não é um grupo que a gente vê com tanta recorrência, mas veja que a lei incluiu aqui. Então gravem aqui, viu? O 204, frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. 204. Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Aqui é tranquilo, né? Alguns artigos, acho que vocês estão percebendo, que meio que o conceito já dá a sua teoria. Então, para aqueles que são mais longos, a gente para um pouquinho para prestar atenção nos detalhes. No artigo 205, exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Então, digamos que você cometeu um erro lá no seu trabalho. E você foi proibido de exercer, teve o seu Corém, o seu CREFIT, Deus o livre para a gente, né? Quem tem essas profissões que tem os seus respectivos conselhos, você foi proibido de exercer durante algum tempo. Se você está exercendo mesmo que um outro ambiente, você vai entrar aqui no artigo 205, exercício de atividade com infração de decisão administrativa, certo? Aliciamento para o fim de emigração. Recrutar trabalhadores mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro. Pessoal, só aqui uma duvidazinha. Não é nenhuma dúvida. É só um detalhe, porque a Divisa já cobrou isso na maldade. Alguém sabe a diferença de emigração? Vou até aumentar aqui. Para imigração. Por que eu estou fazendo essa diferença? Parando aqui para a gente ver isso. Porque na questão de administração pública já cobrou essa diferença. Alguém sabe a diferença? Pode falar aqui, viu, minha gente? Esse espaço é para todo mundo. Inclusive, tem espaço para a gente errar também e aprender juntos. Pronto. Perfeito. Perfeito. A imigração... Deixa eu só ler aqui, que sumiu bem rapidinho, Beatriz. Gente, Beatriz já é fera da Divise, viu? Já é concursada da Divise, ó. Né, Beatriz? Imigração, entrada de estrangeiros e emigração, saída de estrangeiros. Então, a imigração ela acontece dentro do nosso território nacional. E a emigração estrangeiro é quando há a saída, certo? Emigração, a saída, e imigração quando entra para dentro do território nacional. Emigração, lembra, estrangeiro. Saída de estrangeiro, quando se vai para o estrangeiro, certo? Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Aliciar trabalhadores, tranquilo, com o fim de levá-los para outra localidade do território nacional. Vê que o próprio nome aqui do artigo já dá, o próprio tema já dá uma noção. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional, certo? Então, esse é o artigo 207. Aí a gente vai agora para o artigo 5º, que é um dos que a Divisa e a IACP mais gosta de cobrar. E com certeza lá na prova de Paranatama, que a Beatriz fez, deveria haver uma questão, com certeza tem uma questão dessa, porque eles sempre gostam de cobrar esses crimes aqui.
Porque são crimes contra a administração pública. Se a gente está fazendo um concurso da prefeitura, a gente vai trabalhar para a administração pública. Por isso que eles gostam tanto. Peculato, a gente já viu. Ah, já vimos, vou repetir. Porque a gente memoriza e se a gente tiver uma dúvida, a gente já tira. Peculato. Apropriação ou desvio por funcionário público de bens, valores ou dinheiro de que tem posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio, incluindo modalidade culposa. Então, peculato uso vantagem pelo cargo. Peculato, uso vantagem pelo cargo. Peculato é pelo cargo. Peculato é pelo cargo. É o uso de vantagem pelo cargo. Peculato é o uso de vantagem pelo cargo. Peculato é o uso de vantagem pelo cargo. Certo? Memorizem. Peculato é o uso de vantagem pelo cargo. Por quê? Minha gente, acredito que na prova de hoje deva ter uma questão perguntando. Não, na de hoje não tem, mas na maioria das provas tem. Na maioria dos crimes contra a administração. E tem lá, peculato. Peculato, uso de vantagem pelo cargo. Peculato, mediante erro de outro. Apropriar-se de algo recebido por erro do exercício da função. Tranquilo. Se o peculato é pelo cargo, o peculato mediante o erro de outro, você vai se apropriar de alguém, de algo recebido por erro no exercício da função. Emprego irregular de verbas públicas, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da prevista em lei. Essa daqui não precisa nem falar, é só vocês assistirem o jornal, né? Concussão, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, vantagem indevida. Concussão, vantagem devida, vantagem devida, vantagem devida, vantagem devida, vantagem devida. Concussão, vantagem devida. Esses nomes que não são mais comuns eu fico repetindo porque a gente absorve por osmose. Concussão, vantagem devida. Concussão, vantagem indevida. Peculato, vantagem em razão do cargo. Vantagem em razão do cargo. Concussão, vantagem indevida. Corrupção passiva, a gente também já viu na aula passada. Solicitar ou receber para si ou para outrem, vantagem devida em razão da função. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A prevaricação, ela tem emoção. Eu uso os meus sentimentos, o meu interesse pessoal, eu vou retardar ou deixar de praticar de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação tem emoção, prevaricação tem emoção, prevaricação tem emoção, prevaricação tem emoção. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Inserção de dados falsos. Inserir ou facilitar a inserção de dados falsos em sistemas informatizados da administração pública. Aí aqui o foco é sistemas informatizados. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar, com infração ou dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. A gente já viu até descaminho na aula passada, não foi? Eu acho que a gente vai voltar aqui. Vamos segurar aqui um pouquinho. Condescendência criminosa. Deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Você deixou de dar uma advertência, de dar uma suspensão, por pena. Você deixou de responsabilizar aquela pessoa que cometeu uma infração no exercício do cargo. Então, você foi condescendente.
você foi permissivo com aquilo, foi condescendente, certo? A advocacia administrativa, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Sei lá, você foi para um órgão administrativo ali da Secretaria de Saúde. E você conhece ali as fragilidades, as dificuldades, inclusive advocatícia daquela situação, e aí o seu marido ou a sua esposa é advogado, e você fica pegando aqueles processos sem que ninguém saiba e dando para ele. Participando daquilo ali, ainda pedindo uma porcentagem. Aí você está se valendo do seu cargo de funcionário para patrocinar. Certo? O interesse privado. É isso que ele está dizendo, advocacia administrativa. Crime de abandono de função, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. O que é que a questão vai dizer aqui? Mesmo em casos permitidos por lei. Fora. Fora dos casos permitidos em lei, resultando em prejuízo ou não. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, 324. Iniciar ou prolongar o exercício da função pública fora das condições legais. Tranquilo, né? Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Iniciar ou prolongar o exercício da função pública fora das condições legais. Violação de sigilo funcional. Tem uma violação de sigilo, de um segredo, né? Revelar ou facilitar a revelação de fato sigiloso de que tem ciência em razão do cargo. Certo. Tranquilo aqui, né? O próprio título do artigo já dá as informações para o conceito. Violação de sigilo e proposta de concorrência. Devassar ou facilitar o acesso a sigilo de proposta de concorrência pública. Então, violação de sigilo de proposta de concorrência. Devassar ou facilitar o acesso a sigilo de proposta de concorrência pública. Tranquilo? Muito, eu fico falando, tá certo, tranquilo, mas se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, fala aqui no chat, o chat está aqui aberto, viu? Definição de funcionário público, né, que é o que seremos logo, logo, graças a Deus. Define quem é considerado funcionário público para efeitos penais, incluindo equiparados e aqueles que exercem funções em entidades paraestatais. Certo? Desses aqui, do quinto, os mais cobrados. Eu vou deixar marcado porque eu já vi em repetidas provas. Peculato. Eu nunca vi peculato mediante erro de outro, mas é bom a gente saber. Porque pode ser que ela troque. Use o peculato, mas coloque esse aqui mediante erro de outro. Os que eu já vi, concussão, prevaricação, condescendência criminosa, fato de contrabando ou descaminho. Isso. Eu não dei o conceito de... Eu já dei na aula passada, eu vou repetir, mas é porque está no próximo artigo, certo? Abandono de função, também já vi. Violação de sigilo funcional. Pronto, esses. Tá certo? Deixem marcado aí. E o nosso último tópico, que é dos crimes praticados do particular contra a administração em geral, que é do 328 ou 337. Então, é os crimes praticados por uma pessoa contra a administração em geral. Vamos lá. No artigo 328, ele trata sobre a usurpação de função pública. Consiste no ato de um particular e uma pessoa, sem autorização, o exercício de uma função pública. Eu estou ali como coordenador em um determinado setor, ou melhor, eu não sou coordenador de um determinado setor. E ali eu aproveito essa mudança de gestão, todo mundo novato, e eu entro ali para exercer essa função que não é minha. Então, eu estou usurpando a função pública. Certinho? 329. O crime de resistência. Isso aqui já foi cobrado, viu? Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente. Opor-se à execução de ato legal
mediante violência ou ameaça a funcionário competente. Vê aqui que violência entra, certo? Desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Tranquilo. Resistência, eu vou opor a execução de ato legal. Vou resistir. Mediante violência. Começa a quebrar tudo porque eu não quero fazer aquilo que é legal. Desobediência, eu vou desobedecer a ordem legal. O 331, que é o desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Tranquilo aqui. Tráfico de influência, solicitar ou exigir vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Então, tráfico de influência, solicitar ou exigir vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Certo? Eu vi você fazendo aquilo ali, agora eu quero que você me dê eu quero que você me dê acesso a esses documentos. Eu quero que você me coloque como primeiro na fila para as terapias. Corrupção ativa, que também já vimos na aula passada. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, o que a gente percebe aqui da corrupção ativa vai do particular contra a administração pública. Certo? Contrabando ou descaminho. E quando a prova cobra, ela cobra aqui, ó. Ele não coloca contrabando, coloca descaminho, porque é menos conhecido, né? É menos óbvio, assim, de você relacionar. Importar ou exportar mercadoria proibida, que é contrabando, mercadoria proibida, ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou saída ou consumo de mercadoria. O descaminho, eu procuro o caminho ilegal. Fui para os Estados Unidos e comprei lá 5 iPhones. E quando eu vou passar lá na... Ai, minha gente, como é o nome? Na alfândega. Eu tenho que declarar o material. E aí eu declarei somente 3 dos 5. Aqueles outros 2 incorrem no crime de descaminho. Porque eu fui por outro caminho sem ser o legal. Para fazer com que aqueles outros 2 iPhones entrem, né? O 335 é impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública. Então, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, impedir, perturbar, ó, tá vendo? Ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública. Certo? 336, inutilização, alteração ou recuperação de registro ou documento. Inutilizar, alterar ou recuperar, total ou parcialmente, livro oficial, registro, documento ou, em geral, qualquer escrito, com o fim de prejudicar, direto, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, desde que o fato não constitua crime mais grave. Então, incorre no crime de inutilização, alteração, recuperação de registro ou documento. E a gente tem o 337, que é sonegação de contribuição previdenciária. Este artigo foi revogado e a matéria foi transferida para a Lei 9.983 de 2000, ou seja, o artigo de sonegação de contribuição previdenciária não faz parte não está mais onde? Na lei federal,
3.848/40, certo? Então, a gente finaliza aqui a parte teórica do decreto da Lei Federal 2.848/40, certo, pessoal? Então, por que foi que eu fiz questão de trazer eles detalhados e todos que estão lá no edital? Porque, porque na aula passada, como a nossa prova já estava para acontecer, eu dei aquele resumo focado nas provas que eu respondi. Mas aí, como surgiu esse tempo, eu preferi detalhar, mesmo assim, mantendo o foco naqueles artigos que eu já falei para vocês, que já caíram e tem uma grande chance de cair, para a gente estar mais preparado. Então, eu vou encerrar a gravação dessa aula, da teoria dessa aula. Vou encerrar aqui para a gente ir para a outra parte da aula, que a gente vai responder agora 30 questões de uma prova que eu passei para vocês lá de Lagoa de Carro, que é lá de Pernambuco, certo? Então, deixa eu encerrar aqui para a gente ir para o próximo bloco.